Pronto. Mini aula, vamos ver se tá certo. Antipsicóticos, primeiro a gente vai falar dos típicos, que é a primeira geração. A gente, enquanto a ação terapêutica deles, a função terapêutica no contexto da esquizofrenia, é o bloqueio dopaminérgico, né? Bloqueio de receptores dopaminérgicos, D2 especificamente, na via mesolímbica, porque é a via mesolímbica que produz os sintomas os mais impactantes da esquizofrenia, como o delírio e as alucinações, que é uma desorganização do comportamento. E eu quero trazer só uma curiosidade não. O que mais importa aqui das vias é isso aqui, ó. Essa aqui que eu circulei. A gente tem duas vias da esquizofrenia, certo? Principais. A via dopaminérgica mesolímbica, quando a gente pensa em sistema límbico, né? A gente pensa em comportamento, regulação, impulso, a gente pensa mais da organização do funcionamento mesmo, e é justamente o que mais pesa na esquizofrenia, porque a esquizofrenia tem um comportamento desorganizado, um pensamento desorganizado, tudo fora do normal, e é o que a gente chama de sintoma positivo. A gente pensa, essa via, ela tá hiperativada, então tem muita dopamina, a pessoa fica alucinando mesmo. Enquanto que na via mesocortical, naturalmente na esquizofrenia, a gente tem uma hipoativação. Tanto que a gente chama de uma coisa mais demencial, uma coisa cognitiva, que vai sendo deteriorada, como acontece na depressão. E naturalmente, a esquizofrenia tende a levar à depressão, né? E isso é acentuado quando eu bloqueio o receptor D2, transformando-se em sintomas negativos que pioram esses sintomas cognitivos e emocionais, porque essa inibição ocorre na via mesocortical, quando a gente pensa no córtex. Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é importantíssimo nisso, é muito acometido. Então, cai muito a quantidade de dopamina lá. Já a questão do fármaco, ele vai agir também aqui, porque o fármaco ele age bloqueando a dopamina no cérebro inteiro, em níveis proporcionais, muito proporcionais, e níveis altíssimos, 80% a 90% dos receptores, eles são bloqueados. Então, não tem como selecionar o típico, né? Ele não consegue selecionar, eu tenho que agir nesse, pra menos, e esse aqui tem que ser pra mais, pra pessoa não ter depressão, e esse aqui eu não posso mexer, esse aqui eu não posso mexer. Não, ele não age assim. Então, o que acontece? Quando ele bloqueia, porque aqui há um bloqueio em todos, né? Aqui é como é naturalmente, alto e baixo. E aqui é um bloqueio adicional. Na via nigroestriatal, vamos lembrar do Parkinson. É responsável pela regulação dos movimentos, pelo refinamento dos movimentos corporais mesmo. E então, se eu tenho esse bloqueio dopaminérgico, eu vou ter sintomas extrapiramidais, né? Que é importantíssimo da gente ver, porque é muito comum, inclusive na prática médica, na neuro, na psiquiatria. E na via tuberoinfundibular, quando a gente pensa aqui em hipotálamo, hipófise, a gente tem que pensar na produção hormonal. Então, o que é acometido mesmo é a produção de prolactina. Então, quando eu inibo aqui a produção de dopamina, vocês vão ver que ele promove também a liberação de prolactina. Então, a gente vai ter um acometimento aí também. Vamos pensar. Se eu tenho que regular essa hiperativação da via mesolímbica, né? Meu efeito terapêutico é aqui. E os efeitos restantes são todos adversos indesejáveis. Porque tem efeito adverso desejável, né? Vamos pro... Cadê? Não quero isso, não. Deixa eu ver. Que só pra mostrar que, tipo, tem um baixo limiar entre onde você consegue uma dose terapêutica e uma dose que produz tantos efeitos adversos significativos que incomodam, né, o paciente. E aí, vamos trazer. Uma coisa interessante da mesolímbica é o núcleo accumbens, que tá lá no sistema límbico e funciona no cérebro como centro de prazer. Se eu tenho uma desregulação, se eu perco o controle, se eu bloqueio esse centro de prazer, né? Porque não vai ter dopamina agindo ali,
eu vou ter sistema de recompensa cerebral todo desregulado. O que pode levar pessoas com esquizofrenia a vícios, com mais frequência, né? Em maior proporção, como o tabagismo, adicção, as substâncias ilícitas, principalmente, né? Então, é muito importante que essa regulação não atinja o sistema límbico de forma que essa desregulação seja acentuada, né? E aí, vem sintomas negativos, como eu falei, também são acentuados, né? Naturalmente, eles já acontecem na esquizofrenia. Mas os efeitos dos típicos é porque a gente chama de antagonismo puro de D2. Tudo que é D2, receptor D2, ele vai se ligar no cérebro. Sem a menor seletividade. Na via nigroestriatal, a gente vai ter os sistemas extrapiramidais. E esse bloqueio constante pode gerar efeitos adversos irreversíveis. Porque esses receptores, eles ficam suprarregulados. Eles perdem toda a capacidade de regular o seu funcionamento, né? Porque eles estão sempre sendo inibidos, né? Isso quando é um tratamento crônico, assim, com o típico, por exemplo. Inclusive, essa suprarregulação pode levar a uma síndrome neuroléptica maligna. Minha letra foi horrorosa, mas é isso. Vamos para a questão da prolactina. Naturalmente, a dopamina, ela inibe a secreção de prolactina na hipófise, certo? Então, se eu tenho... ela age diretamente, na verdade, no GNRH, não na prolactina, mas isso aqui vai desencadear o crescimento da prolactina. Se eu tenho uma inibição da dopa, né? Uma queda da dopa no cérebro, eu tenho um aumento de GNRH. Então, a via da prolactina vai ser mais ativada. Então, a hiperprolactinemia vai gerar galactorreia, né? E amenorreia. Então, principalmente nas mulheres, haverá... Principalmente não, né? No caso das mulheres, haverá uma variação da fertilidade delas. Também podendo ocorrer uma variação na libido, né? Do desejo sexual. E uma desmineralização óssea, que eu escrevi errado. Principalmente mulheres pós-menopausa, sem terapia, né, de reposição hormonal. Certo? É basicamente isso. E aí tem uma coisa interessante também. A dopamina, ela inibe também naturalmente a acetilcolina. Vamos pensar aqui. Sistema nervoso autônomo. A gente tem o simpático e o parasimpático. O simpático, quem atua é a noradrenalina, né? O norepinefrina, enfim. E o parasimpático, quem atua regulando ele é a acetilcolina. Se eu tenho acetilcolina inibida pelo aumento dopaminérgico, aqui, ó, aumento da dopamina inibe, né, a acetilcolina, então inibe sintomas colinérgicos. Portanto, vamos ter o contrário, vamos ter os sintomas anticolinérgicos. E anticolinérgicos, se eu não tenho aqui, eu vou ter sintomas mais noradrenérgicos. Boca seca, né, constipação, todos os sintomas, bem característicos. E, então, eu posso dizer... Aqui também ainda é sobre os típicos, tá? Então, quando não tem esse acometimento de síndrome extrapiramidal, tem o acometimento anticolinérgico. E eu posso dizer que esses fármacos que têm acometimento anticolinérgico têm muito mais efeitos adversos do que o típico que só causa a síndrome extrapiramidal. Por quê? Eles, além de atuarem nos receptores da acetilcolina, né? Também atuam em receptores aqui, por exemplo, o alfa-1 adrenérgico, por exemplo, dando efeitos cardiovasculares, né? Como hipotensão. E histamínicos. Por isso que Kelly falou na aula, também alguns nasceram como antihistamínicos. Inclusive, podem regular o peso e o sono, né? Dá muita sonolência, né? Como todo antihistamínico. E sintoma anticolinérgico, como eu falei, já abriga vários acometimentos. Então, eu posso dizer que o fármaco que atua aqui, né, na acetilcolina, tem muito mais efeitos adversos que o que produz síndrome extrapiramidal. E no padrão é isso mesmo. O de alta potência, ele vai ser aquele que produz muito sintoma extrapiramidal, como o Aldol, né, o haloperidol.
E o de baixa potência geralmente vai ser o que tem mais efeitos adversos, que tem um padrão de acometimento de outros receptores mais importante, como clorpromazina, certo? Então, aqui vai sempre do que o paciente, do que vai melhor, do que cabe melhor para o caso do paciente. Vamos para aqui agora. Os típicos é uma coisa mais rápida, né? Porque é basicamente o aprimoramento dos anteriores. Atípicos, né? Porque tem um mecanismo de ação atípico em relação ao bloqueio dopaminérgico. Principalmente porque a sua ação terapêutica é dupla. Tem um bloqueio, naturalmente, dopaminérgico, que é mais seletivo. E tem também um bloqueio em receptores serotoninérgicos. Se eu tenho, mais especificamente nesse aqui, 5-HT2A, é o que a gente chama de freio dopaminérgico e corta-freio. Por quê? Se eu tenho, naturalmente, um bloqueio de D2, vai cair meu nível de dopamina, como eu expliquei anteriormente, né? Minha boca secou. Mas eu tenho aqui um bloqueio de serotonina que... esse aqui, é o que eu vou falar agora, é como ocorre naturalmente, sem o efeito do fármaco, certo? A serotonina se liga a esse receptor, que é o 5-HT2A, muitos psicofármacos vão atuar nele, que é um neurônio piramidal glutamatérgico, certo? Se ele é um neurônio glutamatérgico, eu vou ter, com essa ativação desse receptor, um aumento de glutamato. Como a gente está aqui no tronco encefálico, né? Eu vou ter um aumento de glutamato nessa região. Só que o glutamato ele é o principal neurotransmissor excitatório. E, de quebra, a gente vai ter o GABA também sendo liberado aqui como equilíbrio, porque o GABA é o principal inibitório do cérebro. Mas o GABA, ele naturalmente diminui a dopamina, a liberação de dopamina. Então, vamos pensar nessa cadeia aqui. Se eu tenho uma serotonina, que, na verdade, um bloqueio nesse receptor, né? Se eu tenho um bloqueio aqui, a dopamina vai deixar de ser inibida, ou seja, ela desinibe. Esse é o termo que se usa. Se eu bloqueio esse receptor, eu tenho um aumento dopaminérgico, uma desinibição. Então, aqui eu tenho o freio, que diminui a dopamina, e essa ação aqui de bloqueio nesse receptor vai aumentar a dopamina. Principalmente se tratando do tronco encefálico. Então, os sintomas extrapiramidais, eles não vão acontecer assim nos atípicos como acontecem nos típicos. Claro que se eu aumento a dose dos atípicos, se eu coloco um atípico que em grande dosagem, o alto nível desencadeado no cérebro vai fazer com que ele perca a sua seletividade. Então, ele vai passar a atuar em mais receptores, podendo acarretar, né, em síndrome ou sintomas extrapiramidais. Por quê? Com muita dose, vai perdendo sua seletividade, vai se abrigando lá onde pode. Vamos pensar aqui, então. Aqui também é uma coisa que acontece, o 5-HT do 1A, ele tem um efeito meio que inverso. Eu não sei nem se eu devo falar isso aqui agora. Mas ele ocorre em menor escala, na verdade. O receptor principal seria esse, né? Que aqui é o principalmente bloqueado. Mas a gente tem que pensar aqui que a serotonina ela também se liga a esse receptor. E esse, naturalmente, já bloqueia o glutamato. Se eu bloqueio, em outras vias, vai ter já diretamente o aumento dopaminérgico. Porque vai ter, de novo, a desinibição, né? E assim também é o mesmo mecanismo para prolactina. Então, não vou ter aqui uma hiperprolactina